Na vertente temática, a principal inovação que a obra de Kurosawa ofereceu foi a instituição de um herói, de um protagonista mais ambíguo, mais individualista, mais hedonista, né? O filme que marca assim, essa operação narrativa muito claramente é o Yojimbo. O herói do filme é um samurai que presta serviço para dois mestres simultaneamente, sendo que esses dois mestres são adversários. E, na verdade, o objetivo desse samurai é fazer eles se autodestruírem. Num segundo momento, Kurosawa oferece também uma contribuição na vertente da estrutura narrativa. E isso fica mais claro no Rashomon, no filme dele que ele fez nos anos 50, que conta a mesma história de 4 perspectivas diferentes, sendo que cada perspectiva oferece um pequeno deslocamento, uma leitura diferente dessas mesmas ações, a partir do ponto de vista diferente. Esse é um tipo de filme que é mais raro, mas que também vai se tornar cada vez mais comum na cinematografia moderna ocidental. A gente tem filmes hoje como Traffic, do Steven Soderbergh, que deu o Oscar, né, de melhor direção a Soderbergh, que exploram variações dessa ideia, dessa estrutura narrativa instituída por Kurosawa. 何が何だか分かんない。どうして？何が分からないんだよ。こんな不思議な話見たことないんだ。だから話してみなよ。いい塩梅にここには物知りらしい坊さんもいるこった。E numa terceira vertente, que é a da prática estilística dos diretores, a grande contribuição de Kurosawa é a instituição da lente teleobjetiva para filmagens, principalmente de cenas em locação, cena na rua. Até então, os diretores de cinema, principalmente os ocidentais, eles tendiam a utilizar uma lente ou a grande angular ou uma lente normal, tradicional, que imita a perspectiva da visão humana, ou seja, em torno de uma lente de 50 milímetros. Kurosawa vai passar a usar lentes cada vez mais longas para poder filmar essas cenas em externas. Isso simplifica o trabalho do diretor e dá uma certa característica. Por exemplo, ela faz os espaços parecerem menores, ela diminui um pouco a área de foco, mas facilita a operação de câmera, porque ela é mais leve e tal. Então, por questões, de fato, de infraestrutura, ele acaba instituindo uma nova forma de filmar cenas externas, que todos os diretores do Ocidente, a partir da década de 60, começam a utilizar também. Ao ponto de hoje, os manuais de direção disponíveis no mercado sugerirem, de fato, o uso de lentes teleobjetivas para filmagens em cenas externas, principalmente em improviso.
porque facilita, porque minimiza a necessidade de iluminação especial, e ajuda o diretor de fotografia a focar com mais rapidez e com mais liberdade uma ação muito coreografada. Os Sonhos, na verdade, eu vejo como um filme um pouco diferente, um pouco singular dentro da obra de Kurosawa. Ele, ao contrário do que algumas pessoas que conhecem a parte final da cinematografia dele, como Han, como Sonhos, podem pensar, ele nunca foi exatamente um diretor ao estilo Fellini, vamos dizer assim. Um diretor muito plástico, um diretor muito preocupado com jogo de cores, muito preocupado com jogo de câmera. Ele era um diretor que filmava mais rápido e que tinha uma certa tendência ao enquadramento mais clássico, vamos dizer assim. Ele não era um formalista nesse sentido. E por isso é que eu acho que Sonhos é um filme muito bonito, muito interessante, mas é um filme que eu considero o que está mais interessante nele, não na tela, mas por trás da tela. De fato, Sonhos é o tipo de filme que foi incentivado a ele fazer pelos cineastas americanos da geração dos anos 60, como Spielberg, como George Lucas, que de fato bancaram trabalhos de Kurosawa na reta final, né, da carreira dele, porque esses diretores conheciam o trabalho, sabiam da inovação que Kurosawa tinha representado para o cinema da geração deles e queriam oferecer um pouco dessa contribuição dele e mostrar para o mundo, porque a cinematografia de Kurosawa desenvolvida na Ásia, nos anos 50 e 60, não é até hoje tão conhecida quanto poderia ser, ou quanto deveria ser, muito em parte por conta de questões de distribuição, né? Bonjour. Savez-vous où habite Monsieur Van Gogh? Si c'est lui que vous cherchez, il a passé le pont tout à l'heure. Il est allé par là-bas. Merci. Monsieur, prenez garde. Il vient juste de sortir de l'asile des fous. Kurosawa foi importante para a evolução do cinema ocidental nas três vertentes da poética do cinema. Poética do cinema seria o conceito que a gente usa para englobar todo o processo cognitivo de construção de sentido numa obra narrativa. E a poética do cinema ela é normalmente dividida em três vertentes, né? Kurosawa ofereceu inovações que repercutiram em todo o cinema moderno, o cinema contemporâneo, ocidental, nas três vertentes. Os Sete Samurais foi um filme muito importante para o Ocidente, acho que até mais do que para a obra do próprio Kurosawa, porque trabalha muito essa ideia da transição do herói clássico, como eu já tinha falado, da transição do herói clássico para um herói mais contemporâneo de ação. E de fato, não é um filme tão conhecido, mas a refilmagem dele como western, que foi Os Sete Homens e um Destino, acabou se tornando o mais famoso e o western de melhor bilheteria
no Ocidente do início da década de 60. Não, Por um Punhado de Dólares foi o primeiro western de Sérgio Leone, o primeiro filme autoral de Sérgio Leone. E ele foi reconhecido, inclusive judicialmente, como um plágio do Yojimbo, do Kurosawa, né? Que por sua vez, de fato, tinha sido inspirado por um romance do Dashiell Hammett, que é um romance barato de ficção americana da década de 30, tá só que transposta, com a ação transposta para o Japão medieval. E o que Leone faz, na verdade, é transpor de novo essa ação para o cenário do Velho Oeste, para o cenário do Western. E o que aconteceu é que, uma vez que Kurosawa viu o filme, ele mandou um bilhete, mandou uma carta para Sérgio Leone dizendo: parabéns pelo seu filme, parabéns pelo filme, é um ótimo filme, mas é o meu filme. E aí anunciando que estava processando ele. E ele ganhou o processo e, por conta desse filme, ele ficou com os direitos de distribuição Por um Punhado de Dólares na Ásia, os direitos completos, e também teve direito a um percentual de bilheteria na distribuição internacional do filme, nos Estados Unidos e na Europa. E como esse filme fez muito dinheiro, em sua época ele foi o filme italiano de maior faturamento de todos os tempos. E aí acabou ele rendendo mais dinheiro para Kurosawa do que qualquer outro filme que ele próprio, Kurosawa, tenha realizado. E quanto ao Star Wars, a influência que Kurosawa teve para o Star Wars foi muito mais na criação daquele universo por George Lucas, né? George Lucas criou os Cavaleiros Jedi, a Ordem dos Cavaleiros Jedi, muito influenciado pela visão que Kurosawa tinha dos samurais japoneses, inclusive parte da escalação de atores que ele pensava originalmente para o filme, para o Guerra nas Estrelas, era inspirado nos atores Toshiro Mifune e outros que Kurosawa usava nos filmes dele, né? そこで足かけて、それでもうちょっと前に乗り出せば